Enquanto a gente segue aqui falando sobre os dilemas, dores de cabeça do presidente Lula, por que não falar também de alguns dilemas, dores de cabeça e declarações recentes do seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, meus amigos, ele que voltou a dizer ontem em manifestação na Paulista que eu nem preciso ser presidente para mudar o Brasil, que eu preciso mesmo é 50% da Câmara, 50% do Senado para mudar o destino do nosso país. Já mudou um pouquinho aqui a linha, né, de não precisar ele necessariamente capitanear esse movimento de tomada ali de maioria congressual. Vamos ouvir exatamente o que ele disse, apesar de vocês já acabarem de ter tido um belo aperitivo. Mas vamos ouvir de novo aqui no melhor estilo Jovem Pan. Repita, presidente, vamos lá. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Tá aí o presidente Bolsonaro, ame ou odeie, concorde ou não, ele tentando apontar, assim, de forma claríssima, o que seria necessário para ter um período hegemônico de direita em Brasília, para aí sim poder avançar as pautas que ele diz que, por causa dos embrólios, impasses e da obstrução e da configuração dos três poderes ali em Brasília, por isso que ele foi incapaz de ter mudado o destino do Brasil para sempre. Então, é por aí, meu caro. Vamos com o Rodolfo Marins aqui para a gente começar, a gente segue repercutindo com a bancada. Eu acho que, assim, estrategicamente falando, não dá para discordar que passa por aí. Agora tem que combinar com o povo brasileiro, né? Exatamente, uma utopia, né? Ele quer 50%. Pô, quem não quer 50% de alguma coisa tão boa quanto a Câmara dos Deputados, o Senado? É quase que uma piada que ele contou aqui, né? Mas, e outra coisa também, que deixa eu acalmar meus pensamentos, que é muita informação. Ele já sinalizou, Marinho, que ele não precisa ser presidente. Ou seja, ele já começa uma iniciativa de passar o bastão. Eu começo a pensar na semiótica e o que ele quis dizer com isso, né? E aí, será que o Tarcísio de Freitas já começa a se coçar ou já começa a se aquecer no banco de reserva para uma possível eleição para 2027? Tava no mesmo trio, né? É. Tava ali no mesmo trio. Teve discurso do Tarcísio também. Opa, com a camisa azul que os teóricos da conspiração vão dizendo que, não, é a forma do Tarcísio dizer que não está 100% com o Bolsonaro, que ele também tem uma forma de se desvincular dele em algum momento, para não estar usando verde e amarelo. Mas aí também, aí já entra na galera da chapéu de alumínio aqui, que não vamos evitar. Elias Tavares, sua leitura aí do ato de ontem, talvez não em termos de presença física, da questão do público mesmo, talvez não tão intimidador para os seus adversários como outras manifestações do passado, mas não deixa de ter dado um recado e novamente produzindo imagens simbolicamente relevantes ali. Não, o Bolsonaro, quando ele faz esse gesto dos 50%, está muito claro que ele começa a pensar em um palanque de legislativo, ou seja, muito provavelmente agora os próximos encontros que ele fará vai ser nessa retórica de fortalecer o legislativo que vai precisar, né? E ao mesmo tempo fala pela primeira vez, porque ele sempre disse, né, sou candidato, serei candidato, primeira vez fala, olha, eu não preciso ser candidato para fazer o bem, eu preciso do Valdemar aqui do meu lado me deixando como presidente de honra, ou seja, né, precisa de algum capital político ali que ele tem, oficial, né, dentro do PL, e ele quer justamente fazer essa montagem, né? A fala dele é importante, porque, de fato, um presidente governar, acabamos de falar do Lula, que não tem nada do Congresso, ele vai precisar de ter uma maioria na Câmara e no Senado, né? Agora, o evento um tanto quanto menor, né? Dá para perceber ali que ele é um moderador do grupo de WhatsApp, um grande grupo do WhatsApp, que ele consegue ali ainda alguns recortes e algumas imagens, mas eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi bem e abriu um espaço importante para a camisa azul do Tarcísio. Bom, acho que essa versão atual do presidente Bolsonaro, depois de ter sido eleito, 4 anos de um governo turbulento, depois de uma derrota nas costas, isso, até para o cara que está ali plenipotenciário no auge do poder, é impossível não haver um realinhamento de expectativas consigo mesmo, né? Então parece que ele tem a versão muito mais pragmática dele, não tem nenhuma novidade ao dizer que essa é a ambição dele, Mano Ferreira, mas acho que cada vez mais ele parece que já vai se vendo como o grande eleitor do ano que vem e não como candidato em si, dando sinais claros de que ele está se conformando com isso.
Uma prova disso foi que ele se envolveu e no primeiro turno das eleições municipais do ano passado, o PL teve um salto vertiginoso de 400% de aumento no número de vereadores Brasil afora. Inclusive, teve uma presença relevante nas maiores disputas eleitorais. Então, parece que ele está partindo para a versão estrategista político-eleitoral mais pragmático do que propriamente ver que a única forma dele mudar o destino do Brasil vai ser com quarteladas, perseguições de inimigos e supostas tentativas de golpe. Né? Eu diria de outra forma, Marinho. O Bolsonaro está cumprindo com rigor o papel de funcionário de luxo de Valdemar Costa Neto. Ele diz: presidente Valdemar, me mantenha com o salário de presidente de honra do PL e entregarei os votos que você precisa para deputado federal para alimentar o fundo partidário, o fundão eleitoral que você controla. E essa foi a escolha que Bolsonaro fez lá atrás, no lugar de criar um partido próprio, no lugar de buscar uma articulação que fosse minimamente consistente com um projeto que se diz de direita, ele resolveu ser funcionário de um ex-mensaleiro que foi preso junto de todos os petistas na época do mensalão, que é o Valdemar Costa Neto. Então ele está cumprindo o script exatamente como o dono do partido que ele serve, que é o PL, o Valdemar Costa Neto, esperava que ele fizesse. Então a questão é o quanto que os seus seguidores seguirão dando a Valdemar Costa Neto, ex-mensaleiro, tudo que ele gostaria. Mas é inegável a força ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao seu eleitorado. Até ele postou no Instagram uma imagem, e ele faz isso com frequência também, claro, para tornar a visibilidade dele ainda maior. Em relação Brasil Great Again, você viu? Oi? Eu me arriscando no inglês novamente, Make Brasil Great Again. Voltei. Exatamente, mas essa imagem aí, ó, ele colocou no Instagram, para quem não tá acompanhando pelo rádio, ele ali no voo de São Paulo, essa é clássica, né? De Brasília até São Paulo, né? Várias pessoas sentando ao lado dele para tirar fotos. Então, ele ainda tem um apoio muito grande. Só que, na minha avaliação, ele não podendo ser candidato, a direita tem um grande ganho, porque na avaliação ali, se o Tarcísio realmente de fato for para concorrência da presidência da República no ano que vem, tem mais chances da direita vencer do que propriamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele fez muitas falas equivocadas em relação ao período da pandemia. Então as pessoas até que eram de direita, compactuam com essa ideologia, deixaram de votar nele e acabaram até algumas votando propriamente no PT por conta dessa gestão que ele fez em relação ao período de pandemia. Eu sei que os bolsonaristas não gostam que a gente fala sobre isso, mas é fato isso. Então muitas pessoas deixaram de votar no ex-presidente, e outra pessoa como o nome da direita realmente tem mais probabilidade de chance em 2026. Sejamos sinceros, esse nome está longe de ser definido, talvez por isso ele, enquanto o nome mais relevante e conhecido, vira o desaguadouro natural dessa insatisfação geral, dessa insatisfação popular geral com o governo que vai mal. Então, naturalmente, as pessoas vão indo... É a tentativa dele de falar assim, que Brasil real não é Brasília, não é os militantes de redações, esse aqui. É para tentar fazer esse contraste, né? Eu estou com o povo e vocês estão ilhados aí nas ilhas de fantasia de vocês. Acho que essa é a estratégia, basicamente, né, Elias? Não, foi muito bom para a direita o evento de ontem, né? Porque justamente o presidente, ele abre um espaço que é de construção de uma candidatura. E até então, alguns meses atrás, a gente via ele reforçando que seria candidato independente de qualquer coisa, onde algumas pessoas diziam justamente, né, que ele iria ser candidato até o final da gestão, né, até o final do prazo que ele poderia ter. Ou seja, né, que seria o prazo ali de registrar sua candidatura e fazer igual o movimento que o Lula fez, né? Preso, candidato até a hora que não dá mais e depois troca por um substituto. O que colocaria aí um balde de água fria no Tarcísio, por exemplo, que precisaria ter o prazo de descompatibilização. Então, nesse momento, eu acho que foi muito produtivo para a direita e para os pré-candidatos ao governo do Estado, aí, como a gente tem não só o Tarcísio, a gente fala muito do Tarcísio, que eu acho que é, de fato, que tem mais potencial. Que é o único que ainda se apoia, né, nessa questão. Sim. E abraça o ex-presidente e diz, eu tô até o fim com você. Então, muito provavelmente vai ser ele. Sim, sim, mas você tem Ratinho Júnior, que pode vir até composição. E a fala dele ali, para mim também, né, acompanhando o dia de ontem, deu uma caçabilização ali. Ele tentou ser meio que parecido com o Kassab, né? Ou seja, eu estarei nos... Caçabização. Ele tenta ali também falar, olha, eu farei uma bancada gigante, né? Porque você colocou bem, né? O PL cresceu muito, mas a gente não pode esquecer que também perdeu justamente para o Kassab nessa questão das eleições dos prefeitos, né? Mas o que